Bioestimulação. Sem dúvida alguma, uma das técnicas mais procuradas para prevenir ou tratar os sinais de envelhecimento é a bioestimulação, hoje realizada pelos médicos nos consultórios, usando substâncias injetáveis, né? A hidroxiapatita de cálcio, o ácido polilático, os fios, né, reabsorvíveis, que são pré-colágenos também. Diferentemente dos tradicionais implantes, essa técnica visa estimular a pele do paciente a produzir o colágeno e demais componentes da matriz extracelular, resgatando de maneira natural o volume, a firmeza e a elasticidade. A bioestimulação também ocorre através de peptídeos inteligentes, que de maneira tópica, ou seja, injection free, podem aperfeiçoar a técnica injetável lá, iniciada no consultório, bem como reduzir possíveis complicações. A participação do paciente no tratamento, ela é fundamental e requer formulações personalizadas, sob medida, para a sua necessidade. Por isso que a gente desenvolveu este tema, o Smart Bio, que é a conexão entre o que é injetado no consultório com o injection free, que são os peptídeos, que nós temos há muitos anos já na farmácia de manipulação. E hoje a bioestimulação, ela não é somente realizada na face. Nós temos também a bioestimulação corporal, que está crescendo cada vez mais, com técnicas diferenciadas e produtos também. Vamos então falar sobre o protocolo Smart Bio, sobre essa conexão que a gente quer associar os peptídeos que nós chamamos de bioidênticos, ou seja, aqueles que a minha pele produz, o meu couro cabeludo produz, aos peptídeos que são chamados de biosimilares, aqueles que, por biotecnologia, tecnologias desenvolvidas em laboratórios, sequenciamentos estratégicos de aminoácidos, eu tenho di, eu tenho tri, eu tenho pentapeptídeos, que vão estimular de maneira fisiológica e tratar de maneira fisiológica os principais sintomas de envelhecimento. Então, a gente vai falar primeiramente sobre a prescrição de dermocosméticos hoje, como ela está, para depois a gente entrar nessa questão dos peptídeos inteligentes. Gosto muito de apresentar este trabalho. Esse trabalho ele é feito pela doutora Zoldra Elos, que é um mapeamento do que a gente tem hoje de soluções dermocosméticas para prevenir e tratar o fotoenvelhecimento. E isso é muito importante porque ele é um guia. Ele acaba sendo um guide, né, para justamente ajudar o dermatologista a entender, poxa, na prescrição o paciente está indo para casa, ele tem um kit, ele tem já uma sequência de produtos para ajudar no tratamento, para prevenir envelhecimento. E diante, gente, de tudo que a gente tem no mercado, são lançamentos inúmeros, são produtos diversos, confunde o profissional, confunde até o farmacêutico. Poxa, qual é, então, a orientação, o guia, o que a gente precisa olhar na prescrição e olhar o que está faltando? Será que eu contemplei todas as categorias? É assim que o dermatologista, o médico, o profissional deve olhar a sua prescrição. E vamos explorar bastante essa pirâmide, desde a sua base até o seu topo. Quando a gente vê a base da pirâmide, que é justamente aí a indicação de fotoprotetores, antioxidantes, protetores do DNA, a gente percebe que o mercado é bem servido, né? São inúmeras marcas, são diferentes formulações, apresentações, texturas, volumes, formulações, composições. E a gente sabe que através da base da pirâmide, que ela chama aqui de fundamental, é a prevenção de doenças, tá muito mais do que envelhecimento, ajuda na uniformidade da cor da pele. A gente sabe que quem usa o filtro solar direitinho, você tem uma uniformidade de cor nessa pele. E a gente também tem o controle de inflamações, o eritema é controlado, a gente também costuma, através do filtro solar bem indicado, aquele que inclusive, né, vai ter um UVA longo, a prevenção do dano da matriz extracelular e com os antioxidantes, por exemplo, estimular a síntese de matriz extracelular.
Quando a gente olha para os antioxidantes, a gente também tem muitos antioxidantes no mercado, né? Vitamina C permeia muitos desenvolvimentos, vitamina C em associação ou não. Vimos a entrada da melatonina recentemente, associação de ácido ferúlico, vitamina C sempre em associação, né? E isso é bem servido também o mercado médico hoje, ele recebe visita, ele recebe essas amostras, esses produtos para serem então prescritos. Subindo a pirâmide é uma fase importante que a gente está falando de transformação. A transformação ela se torna necessária dependendo da idade do paciente. Não me refiro à idade fisiológica, não, me refiro à idade dessa pele, que muitas vezes a pessoa já está envelhecida antes mesmo de ter a idade, né, de repente que merecia. Mas essa etapa é justamente aquela que vai estimular um turnover, ela vai favorecer uma esfoliação e graças a uma esfoliação a gente terá, então, consequentemente, uma pele mais uniforme também e também a associação de agentes hidratantes, né? Quando a gente sobe a pirâmide, a gente percebe que as opções ainda elas existem, mas ela vai ficando cada vez mais restrita, né? Quando a gente fala de retinóides, então, o retinol, os retinoides, isso vai diminuindo bastante para o profissional. Hoje a farmácia de manipulação atende muito bem os médicos nessa categoria. Os ácidos, de uma maneira geral, o que a gente olha aqui, assim como os antioxidantes e os filtros solares, a gente não tem patente, né? São produtos commodities. Inclusive, os últimos lançamentos da indústria farmacêutica têm sido commodities, né? Não preciso e nem quero ficar muitas vezes refém de algumas marcas, algumas fábricas, enfim, dadas as circunstâncias que a gente tem vivido aí nos últimos anos. Muita commodity sendo utilizada nessa etapa, até porque os ácidos sempre tiveram aí diversos fabricantes, né? No Brasil, então, a gente tem muita cana, então a gente tem muito ácido glicólico, por exemplo, né? E isso é bem atendido. Subindo a pirâmide, a gente tem o que a doutora Zodra Elos fala de estimulação e otimização, ou seja, tudo aquilo que eu preveni, transformei, eu quero aperfeiçoar, eu quero fazer com que a minha pele tenha um booster na produção de colágeno, tenha um booster na sustentação, na firmeza, na elasticidade, e isso eu vou conseguir com uma outra categoria, são os peptídeos e os fatores de crescimento. Então, a gente está falando de reparo de lesões, regeneração, estamos falando do estímulo da produção de matriz e também longevidade celular, que é um claim que ultimamente a gente tem ouvido falar nos congressos, né? E aqui as opções são realmente bem restritas. O peptídeo hoje para a indústria é muito caro. A combinação de peptídeos e fatores de crescimento, como seria o ideal aqui no topo da pirâmide, é algo muito caro para a indústria ainda, né? Não que não fique para a farmácia, que a farmácia não tem o seu custo, mas o desdobramento de impostos, sem dúvida alguma, é menos impactante para a farmácia de manipulação. E a gente tem um arsenal de peptídeos. Quando a gente fala de fator de crescimento, o fator de crescimento começou pela farmácia de manipulação há 13 anos atrás. E quando a gente olha para o portfólio da Farm Special, nós temos muitos peptídeos para oferecer, e é o que nós chamamos de peptídeos inteligentes, para combinar com o procedimento iniciado no consultório. Procedimento esse que vocês estão acompanhando no mercado. Não é só face, é corpo também. Começando pelos bioidênticos, a gente está falando do fator de crescimento. O fator de crescimento é nosso, naturalmente presente na pele e no couro cabeludo. As plaquetas têm um compartimento específico dentro dela, justamente para ter todos os principais fatores de crescimento. O processo de obtenção é biotecnológico, o revestimento é patenteado. Esse revestimento é muito importante para garantir não somente a biodisponibilidade, mas também o delivery, aquela entrega uniforme, porque eu preciso pensar em uniformidade de dose, eu preciso pensar no resultado uniforme. E isso é importante quando a gente está falando de manchas, quando a gente está falando de cicatrização, de regeneração, né? Esse tamanho de partícula, ele é determinante para garantir que isso vai ficar na pele
nos anexos e não vai ser absorvido. Eu não quero isso na corrente sanguínea. Portanto, o tamanho de 140 nanômetros é importantíssimo para garantir que isso fique na pele nos anexos. Isso vai ser importante também para que a gente não tenha possíveis o quê? Efeitos colaterais, alergias, de repente. Por quê? Porque eu tenho a garantia que com esse tamanho não vai ser absorvido. Quando a gente fala absorção, é cair na corrente sanguínea. Eu quero que isso fique na pele, como mostra o desenho aqui, né? A gente tem lá, bonitinho, em marrom, né? O marcador mostrando que é homogênea a distribuição. E isso, quem garante essa distribuição homogênea? É a tecnologia nanofactor, os fatores de crescimento da Caregen, tá? E a gente tem uma evolução dos peptídeos, dos fatores de crescimento bioidênticos, os peptídeos bioidênticos, a proteína mãe, a primeira geração, né? 3 ppm, fator de crescimento insulínico. Uma porção dessa proteína mãe, um peptídeo, portanto, é concentrado e isso é revestido também pela tecnologia nanofactor. Tenho, portanto, a segunda geração, é um peptídeo, ou seja, é o suprassumo daquilo que a proteína mãe já faz. E a gente tem ainda os híbridos, a terceira geração de fatores de crescimento, que agrega não só o peptídeo, a proteína mãe, como também nós temos uma molécula que vai dar a característica, o efeito aliado do fator de crescimento na pele, o peptídeo de fator de crescimento na pele. Então, é uma tecnologia híbrida, eu associo o que é meu a um fármaco, né? Para, então, ter diferentes aplicações. Quando a gente olha os peptídeos bioidênticos, tudo isso a Pharma Special trabalha. Então, desde cicatrização, clareamento, na cosmetria, na lipólise, na tricologia. Então, são todos os fatores de crescimento e seus peptídeos bioidênticos para diferentes tratamentos. Isso é importante a gente entender, porque depois a gente vai falar de formulações. Os bioidênticos hoje, se a gente for parar para pensar, já faz parte do dia a dia de muitos produtos. Muitos produtos prescritos pelo dermatologista são precursores de fator de crescimento. Então, o retinóico, ele é o precursor de TGF-beta. O vitamina C ferúlico, ele é um precursor de BFGF. E a niacinamida, ela aumenta o EGF na pele. Então, muitas vezes a gente pode pensar que o mecanismo de ação da niacinamida em reforçar barreira é porque ela é um precursor de fator de crescimento epidermal para essa pele e ajuda na cicatrização de ferimentos. Saindo dos peptídeos bioidênticos, vou apresentar para vocês os peptídeos que são biosimilares. Eles imitam sequenciamentos estratégicos de aminoácidos que vão startar nessa pele propriedades exclusivas. O peptídeo GHK, o primeiro isolado, que ele é composto por glicina, histidina e lisina, ele é um peptídeo que originou o matrixil. Primeiro peptídeo que, biodisponível, conseguiu de dentro para fora fazer o estímulo, né? Palmitoleico, acetilação são estratégias para transformar esse peptídeo em algo mais lipossolúvel e dessa maneira a gente tem uma permeação. Gosto de mostrar o peso destes peptídeos, nós estamos falando de 260, 560 Daltons, tudo isso é muito importante para permeação. E a gente vê uma linha, né, do tempo aqui do Matrixil. Desde 92, o Matrixil original, com a propriedade de remodelar, a grande descoberta. Vemos depois o Matrixil 3000, que tem como propriedade regularizar e diminuir os marcadores de senescência de todos os peptídeos. Por exemplo, um que fala muito de longevidade é o Matrixil 3000, e ele é testado em pele masculina. Nós temos o Matrixil Synthesix, que ele estimula 6 componentes de matriz, é muito interessante porque ele é muito abrangente em termos de ação redensificante. E a última descoberta, que foi o Matrixil Morphomix, que tem como propriedade reconectar, manter este fibroblasto ligado à sua matriz extracelular e dessa maneira a gente diminuir
a tão temida fratura dérmica, que é justamente em virtude de uma junção dermoepidérmica muito frágil. Eu preciso estimular colágenos dessa junção dermoepidérmica. Tá? Quando a gente olha os peptídeos biosimilares, são todos esses que a Pharma Special trabalha. Então, desde um peptídeo mais voltado a clareamento, a um lifting, a uma regeneração, a um volume, até para cabelo. Então, nós temos peptídeos que vão estimular o colágeno, a ancoragem, a matriz, aumentar aí a ancoragem do fibroblasto com a matriz extracelular, resgatar volume, tudo isso é muito importante. Agora, com todas essas ferramentas, como que eu uso? Né? O que é importante a gente olhar aqui na fisiologia é que a natureza, ela programou um receptor para o bioidêntico. É meu. Eu tenho receptor de EGF. A assimilação do bioidêntico é muito rápida. A interpretação, estou falando lá, né, no núcleo é muito mais rápida. E a produção dessa proteína é muito mais agilizada. Eu também tenho um receptor genérico para proteínas, que aqui se ligaria o biosimilar. Eu também tenho um estímulo, eu também tenho uma expressão gênica, mas sem dúvida alguma, o que é meu, o que foi projetado para mim, eu tenho uma resposta muito imediata, muito rápida. Então é muito interessante o médico, o prescritor, o farmacêutico saber disso. Eu tenho como fazer o bioestímulo para essa pele usando o meu recurso natural, tal qual eu tenho na minha pele, e também explorar os peptídeos biosimilares com diferentes tecnologias que juntos irão atender, portanto, o topo da pirâmide. O duplo estímulo para reduzir complicações, imitar o fisiológico, melhorar a adaptação do bioestimulador injetado. Isso é algo muito importante, porque são pontos estratégicos onde o bioestimulador é injetado. Todo o refino, toda a região ao redor, eu posso ter ação do meu peptídeo prescrito. E eu consigo, dessa maneira, estimular áreas onde o bioestimulador não pode, inclusive, ser injetado. Muitas pessoas não sabem disso, mas eu não posso incluir na pele do paciente uma cânula e aplicar o bioestimulador em toda a região, porque muitas vezes ali é uma região de nervos, ali é uma região de tendão, ali é uma região de dobra, aquela é uma região de articulação. Então, onde que eu vou e que maneira, que ferramenta eu vou utilizar? Eu vou utilizar o bioestimulador tópico, eu vou utilizar o peptídeo estrategicamente associado para estimular áreas onde o bioestimulador injetável não pode ser aplicado. Essa é a ideia da nossa tecnologia Smart Bio. Vamos falar de cada protocolo? O primeiro, com certeza, mais aí procurado entre os jovens, é o banco de colágeno. Então, ela ainda não tem uma necessidade assim tão importante, mas ela já precisa cuidar. Então, por isso que a gente utiliza o fator de crescimento insulínico, longevidade, como o Matrixil 3000. Estou me preocupando com luz azul e também falando de uma associação prebiótica. Olha, uma formulação muito moderna. A gente usa, inclusive, uma imagem aqui, né, de uma sugestão de formulação, algo prata, né, uma embalagem aí mais silver, que dá essa ideia aí de uma indicação para uma pele mais jovem, aquela que está se preocupando, sim, com a firmeza, com o volume, mas ainda a necessidade não é tão importante. A preocupação com a luz azul é algo que precisa ser contínua e cada vez mais contemplada nas formulações, porque está em tudo, está na tecnologia, está à noite, está de dia. E o Synchrolife é um peptídeo de 455 Daltons, usado apenas a 2%, que vai ter essa ação de bloqueio dos danos causados pela luz azul. Ele é um cromóforo, ele possui crisina na sua composição. A crisina, ela estrategicamente, ela tem essa propriedade antioxidante oposta à luz azul, e a gente percebe que a ação do Synchrolife visa melhorar a função da mitocôndria,
ter ação antioxidante, é sim um produto anti-inflamatório e ajuda, portanto, na matriz também, porque ele é um peptídeo, tá? Mas é um peptídeo desenvolvido para proteção contra a luz azul. Então, quem é jovem, quem quer fazer banco de colágeno, tem que se preocupar com a luz azul. Vejam que esses peptídeos agregam sempre mais de uma propriedade. Ele é um peptídeo, mas ele também é anti-luz azul. Ele é um peptídeo, mas também tem uma ação antioxidante. Os desenvolvimentos estão assim, né? Para uma pele que precisa de mais volume e regeneração, estou usando um peptídeo bioidêntico, olha lá, o NanoIDP2, já de segunda geração, mais concentrado. Estou associando, olha lá, topo da pirâmide, o que é fator de crescimento com o que é peptídeo biosimilar, Matrixil morphomix, aquele que vai trabalhar a reconexão, né? As linhas verticais, a perda da conexão do fibroblasto para com a derme, tem proteção contra a luz azul, nós estamos falando do Synchrolife, e o resgate de volume. Uma seringa dourada, o dourado remete mais, né? Algo mais clássico, e a gente pega aqui uma paciente que já tem maior necessidade em termos de resgate de volume e regeneração para colocar numa embalagem como essa. Seaberry está nessa formulação também, lembrando que Seaberry, ele também ajuda numa ação contra a luz azul aqui, porque ele é um cromóforo, ele é bem laranja, ele é muito bonito, e ele é super antioxidante. No creme de MAC-Mousse de textura maravilhosa. Olha lá o Morphomix, o Matrixil Morphomix reconectando todo esse colágeno produzido, a matriz extracelular com o núcleo, olha lá, com o citoesqueleto intracelular deste fibroblasto. Isso está diretamente relacionado com longevidade celular, isso está diretamente relacionado com produção de matriz extracelular, e nós estamos falando de colágeno 1, 3, 4, que são colágenos abundantes na pele, não somente a expressão gênica, mas também a produção da fibra, fixação da fibra, e o que a gente mais percebe aqui é o reforço da junção derme-epidérmica. Isso é muito importante e determinante para quando a gente quer evitar a fratura dérmica. Não se fala em bioestimulação para lábio, né? A gente vai falar de volumização labial. Aqui são sugestões de fórmulas para o rosto, lábios, e a gente vai descendo. A gente vai fazer algumas sugestões de formulações para todo o corpo. A volumização labial é um dos procedimentos aí muito realizados. Vejo muitos profissionais da área de harmonização indo e trabalhando muito essa parte também. Lábio é uma região muito sensível, é muito dolorido o pós-procedimento, é algo que a gente precisa pensar numa regeneração importante, por isso que eu tenho uma combinação de fatores de crescimento com um agente chamado volufiline para resgatar volume. E quando a gente fala de volume, é essa distribuição dos triglicerídeos que estão dentro dos adipócitos de maneira homogênea. Olha lá, a perda de gordura acontece nos lábios também. Então, a gente não tem somente o ácido hialurônico que daria volume para este lábio. Não, eu também tenho a estratégia fisiológica que é repor a gordura, o volume por lipídio naturalmente presente neste lábio. E a gente tem o volufiline, que é uma sarsapogenina, que resgata a volumetria da pele, mas também dos lábios, e ele vai ser muito interessante para evitar esse envelhecimento causado pela perda de gordura. Volufiline não é um peptídeo, tá? E a dosagem de uso que a gente recomenda é de 1 a 3%. Bioestimulador para pescoço. Opa, sai da face, sai dos lábios, estou indo para o pescoço. É um procedimento muito realizado. Pelo pescoço, a gente também entrega a idade, não é mesmo? A face está tudo bem, mas ali o pescoço está muito fino, os tendões estão muito aparentes, é algo que deixa muitas mulheres incomodadas, e isso muitas vezes se deve ao biotipo dessa mulher, né? Às vezes a gordura foi tratada, diminuiu o panículo adiposo, ficou uma flacidez, e eu preciso repor componentes estruturais para justamente devolver o tônus desta região.
E o bioestimulador injetável, as cânulas, são muito realizadas nesta região. O que a gente percebe aqui para bioestimulador do pescoço? A gente tem o Essenskin, que a gente já vai apresentar, mas qual o peptídeo bioidêntico? Qual é o fator de crescimento que a gente indica para atender o topo da pirâmide? É o nanofactor TGF-beta, transformador, fantástico, né? Como precursor de colágeno, matriz também. Se Barry está aqui, sabemos que o pescoço, às vezes, as pessoas esquecem de passar filtro solar nesta região. É uma região que também está exposta, envelhecida e que precisa de um antioxidante, numa base bem emocionante, bem emoliente. O Essenskin é um dipeptídeo, ele é muito pequenininho, 205 Daltons apenas, e ele vai estimular uma ação redensificante dependente de cálcio. O gradiente de cálcio é muito importante quando a gente fala de uma ação de preenchimento. Tanto é que boa parte dos materiais usados na bioestimulação, eles são derivados de cálcio. Então, o cálcio ajuda realmente nesta ação redensificante. O Essenskin é um peptídeo da nossa linha que vai justamente fazer isso. Olha só, pescoços de mulheres com idade média de 60 anos, a gente vê depois de 2 meses uma ação redensificante muito interessante combinada. Isso aqui pode ser combinado com um procedimento feito em consultório, tá? Muito bacana aqui, ó, uma média de idade de 60 anos e a gente tem um aumento de densidade dermoepidérmica aqui, ó, de até 65%. É um produto antigo, não é um produto novo. Não estou aqui só para falar de produtos novos, produtos clássicos também que continuam sendo vendidos porque funcionam. A dosagem que a gente recomenda é de 1 a 3%. E os braços, hein? O braço, ele é complicado porque muitas mulheres, às vezes, por perder peso, você tem uma flacidez muito específica no braço, que é determinante para um aspecto muito ruim em termos de aparência, de textura. E mesmo ela malhando, mesmo ela fazendo atividade física, o que a gente sabe é que a atividade física vai melhorar a parte muscular, mas a pele, a qualidade da pele continuará ruim. Então, o que eu vou precisar fazer? O bioestimulador. O bioestimulador pode ser injetável lá em consultório, mas eu posso sim associar um fator de crescimento, agentes hidratantes, um peptídeo com o fator de crescimento e o peptídeo biosimilar. O Idealift, ele é um lipopeptídeo, ele já tem um peso molecular de 309 Daltons, ele me ajuda na construção e na reposição de elastina. Elastina é importante nessas regiões grandes, como braços, face, né, onde a gente tem lá a flacidez, a bochechinha de bulldog, a gente tem ali o pingo, né, da pele, da flacidez, da pele ruim. E veja que o Idealift não somente produz a elastina, mas como ele também fixa a elastina e distribui de maneira homogênea, mesmo num cenário de pele envelhecida artificialmente. Eu vou usar corticoide nesta região para envelhecer artificialmente, dessa maneira, usando o Idealift, provar que há aumento da produção de elastina, mesmo num cenário de envelhecimento. O que a gente tem de teste realizado pela Sederma, num painel de mulheres com idade média de 62 anos, é o peso, é puxar essa pele para ver se ela está mais firme. Ver se pela ação da gravidade eu tenho aqui alguma melhora de resultado. Olha lá o antes e depois, o que nós temos é uma melhora da condição dessa pele e com relação a uma maior firmeza. O bioestimulador, então, para as mãos, nós estamos indo para uma outra área que também denuncia a idade. Muitas mulheres, muitas vezes, pelo peso, pelo biotipo, a mão expõe muitos vasos, com envelhecimento os vasos estão mais expostos, os tendões estão mais expostos também. E a mão, ela sofre muito com manchas. Então, será que esse meu peptídeo, ao ser usado, ao ser indicado, pode dar algum ganho no efeito de clareamento dessa mão, não somente o estímulo de colágeno e preenchimento? Sem dúvida alguma,
por isso que a gente escolheu o TGP2 peptídeo, ele é derivado do fator de crescimento transformador, ele vai justamente ter o efeito clareador, e a gente vê que é um efeito clareador homogêneo, o teste aqui que eu tenho para mostrar em melasma, mas o mesmo se aplica aí no que seria em mãos. O que a gente poderia aqui destacar é que este efeito clareador é homogêneo, ele é bem distribuído, isso graças à nanotecnologia. A nanotecnologia é mandatório quando a gente está falando de um procedimento clareador, né? Às vezes essa mão ela não teve nenhuma esfoliação prévia, o médico vai lá e faz tão somente a injeção, a aplicação do bioestimulador e você não tem uma melhora ou um procedimento que visa qualidade dessa pele, e é onde o TGP2 peptídeo na forma nano pode contribuir para isso. Indo para o abdômen. Abdômen é uma região grande e o médico não vai distribuir o injetável em todo o abdômen. Ele vai fazer alguns pontos estratégicos, até porque a gente tem abdômenes e abdômenes, né? Então, às vezes, você está lá mesmo com o mapeamento, marcou lá direitinho, você faz lá a retroinjeção, aplica, falta produto no lado, tem que reconstituir, fazer, o procedimento se torna caro para o paciente, mas também para o médico. E aí, será que a gente poderia fazer alguma formulação num volume já adequado para estimular este abdômen nessa qualidade de pele? É uma outra região que mesmo ela malhando, mesmo ela fazendo uma série de exercícios, a qualidade da pele está ruim. Essa flacidez do umbigo triste ainda existe, né? Eu faço lá o tratamento e eu posso, nessa região, usar um bioestimulador tópico, não tem industrializado, isso aqui é oportunidade para a farmácia, né? Regestril Matrixil Sintessix, juntamente com o fator de crescimento epidermal, e aqui a gente está atendendo o topo da pirâmide, a gente consegue dessa maneira fazer esse bioestímulo fisiológico e biosimilar de uma maneira simultânea. O Regestril é o peptídeo da Sederma, projetado para tratar estria. Então, ele vai preencher, ele vai estimular, ele vai regenerar. E o que é mais importante, ele vai inibir a ação de enzimas, porque tem uma coisa que se esquece. Eu quero tratar a estria que eu estou vendo, mas eu esqueço que essa pele está sofrendo uma forte ação enzimática por conta de enzimas que estão sempre ativas. Essas enzimas querem quebrar espaço para que essa pele estique, para que essa pele se desenvolva, para receber essa prótese, né? Por isso que muitas vezes a menina está crescendo lá, está toda marcada, está toda estriada, né? E o Regestril, ele é um produto que ajuda a reduzir em até 72% a profundidade de estrias. E a gente comprova isso através de ecografias, mostrando um preenchimento, o efeito redensificante de dentro para fora, usando um peptídeo que se preocupou não somente no preenchimento, mas em diminuir a ação da ruptura por parte das enzimas. E na prática a gente vê aqui, visualmente, né? Óbvio, são estrias novas, jovens, quanto antes a gente consegue tratar, algumas já, inclusive, totalmente preenchidas, outras desaparecidas, outras bem suavizadas. É isso que a gente consegue tão somente com peptídeo inteligente. Estão vendo só? Imagine se essa região aqui tivesse feito, sei lá, um CO2, um peeling combinado, né, para justamente a gente fazer aí este preenchimento. Glúteos é uma área grande também, assim como o abdômen. O bioestimulador são alguns pontos que o médico faz, ele não faz o estímulo em toda a área, né? E quem pode chegar nessas regiões onde o bioestimulador não será injetado? A formulação, o produto que vai ser aplicado em toda a área. E aqui é uma região que a gente também depende de uma visão abrangente, que não vai ser somente estria, que legal, o Regestril está aqui, não somente a elastina, porque eu preciso realmente para uma área grande estimular aí uma maior elasticidade,
mas eu também dependo de uma ação lipolítica, porque algumas regiões aqui a gordura é um problema de acesso ou um problema para que essa superfície fique mais homogênea. Os nódulos de gordura muitas vezes contribuem para uma maior fibrose, o furo, aquele aspecto casca de laranja, que é muito ruim, dependendo da mulher, é muito difícil de reverter, né, causando lá a lipodistrofia ginoide. Isso pode reter mais líquido também, fazendo com que a mulher tenha aquele aspecto mais frio na região e mais flácido também. Então, como é importante tirar a gordura deste cenário? E o lipoxin é o nosso peptídeo, derivado do TGF-beta, 505 Daltons de peso, que tem ação lipolítica com foco em ação redensificante simultânea. Ele vai impedir não somente a lipogênese, né, no que se refere à hipertrofia, que é o aumento de volume dos adipócitos em gordura, mas ele também vai dificultar a hiperplasia, que é a divisão, né, o acúmulo de células de gordura. E isso também precisa ser visto quando a gente fala de adipócito. O adipócito, ele tem essa tendência em recrutar miofibroblastos para se transformar em adipócitos. Esses mecanismos estão sempre ativados, são receptores nucleares, estão sempre ativados para isso. E o lipoxin vai justamente bloquear CBP e PPAR-gama. Para quê? Para que a gente não tenha nem hiperplasia e nem hipertrofia do tecido adiposo. A gente vê a lipoxin aqui de um lado, muito efetivo comparado com o lado placebo, mesmo com o glúteo contraído. Isso daqui é resultado de nanotecnologia. Então, lipoxin é um peptídeo nanotecnológico, sem contar que é meu. Não é nada estranho, é derivado do TGF-beta. Então, aquela imagem que eu mostrei antes, né? Eu tenho receptor para esse tipo de desenvolvimento. O efeito é rápido, nós estamos falando de 30 dias, ok? Joelhos. O joelho também é uma região importante da gente pensar. Joelho é uma região que eu não posso aplicar o bioestimulador em qualquer região. É uma região que sofre com pigmentação também, assim como as mãos. E além do reforço, do colágeno, do fator de crescimento, do peptídeo para estimular uma maior elasticidade, eu tenho um peptídeo que vai ajudar no efeito clareador. Este efeito clareador, eu tenho só resultados em face, mas a gente percebe, né, antes e depois, o quê? Uma melhora não somente dos spots das regiões pontuais de maior concentração, mas toda a região é beneficiada. Ou seja, de novo, nanotecnologia permite a distribuição uniforme do ativo e, dessa maneira, o resultado uniforme também. Bioestimulação não é só para o corpo, bioestimulação não é só para o rosto, bioestimulador também é para o couro cabeludo. Ninguém injeta nada no couro cabeludo, do tipo hidroxapatita, nada disso, né? Mas a gente estimula outros componentes, outras categorias que vão, sim, de dentro para fora, estimular o colágeno, a redensificação e a ancoragem de fios. Silverfree é um peptídeo que ajuda o folículo na produção de mais melanina. Essa melanina, portanto, vai ajudar. Quem está, de repente, querendo assumir o cabelo mais natural, não quero mais tingir meu cabelo, eu quero o meu cabelo da cor natural, ele resgata isso para o homem é muito legal. O homem valoriza muito isso, porque é o grande anti-aging do homem, um cabelo mais escuro, uma barba mais preenchida, um cabelo mais homogêneo. E nós associamos de KGF, que é o fator de crescimento novo, fator de crescimento de queratinócitos, e ele ajuda também nessa questão da ancoragem e crescimento de fios. Silverfree é extensamente testado na produção de melanina. Essa produção de melanina é dose dependente, então quanto mais Silverfree tiver na formulação, melhor, embora 1,5% é suficiente. A gente percebe uma restauração da cor natural dos cabelos e também uma percepção menor
da linha de transição, né? Porque isso é uma coisa que incomoda muito, principalmente as mulheres. Às vezes a mulher volta a tingir o cabelo porque a linha de transição é algo muito marcado. Então, o Silver Free ajuda a desfocar essa linha de transição. E ele tem resultados remanescentes após 8 meses. Então, a gente está falando de um produto que, mesmo parando de usar lá em 4 meses, em 8 meses a gente vê o resultado permanente ainda, né? E muito homogêneo, muito ali semelhante, muito bem distribuído. Né? Silver Free é apenas 1,5%. A gente está falando de 211 Daltons, é algo muito leve, pensando em couro cabeludo. Nanofactor KGF, olha lá, ele muito comprovado, já muito estudado, faz parte do nosso couro cabeludo, da fisiologia do nosso couro cabeludo, e ele é indicado não somente para o aumento da espessura da haste, como também no ritmo de crescimento, ajuda na alopecia androgenética e, quem sabe, neste couro cabeludo, haver a necessidade da cicatrização de algum ferimento. KGF participa desde o início do surgimento desse folículo, desde os do primeiro surgimento da papila lá, está começando a se desenvolver, o KGF já é expressado aí. Então, veja como é importante a gente ter para o restart deste ciclo capilar, o KGF presente desde o início. E esse KGF ajuda não somente na robustez deste folículo, do espessamento, na estrutura, como também na quantidade de melanina. Nós estamos falando, portanto, de melanina que está concentrado aí neste folículo, e isso também ajuda na pigmentação. Os trabalhos que a gente tem falando sobre o ritmo de crescimento é em pacientes e cobaias que tiveram exposição à radiação ou quimioterapia. Porque uma coisa é a gente falar em retomar o crescimento de cabelos em um ciclo ativo, e outra coisa é retomar o crescimento em um ciclo que foi impedido, que foi bloqueado por conta da radiação, da radioterapia ou da quimioterapia, né? Então, essa taxa de mitose, ou seja, a taxa de crescimento, é algo expressado pelo KGF, muito interessante da gente colocar. O que está por vir? Já chegou, né, gente? Nós estamos falando da toxina C, é o 20º nome no peptídeo da nossa linha, o nano-BTX-C. Estamos falando da toxina botulínica C, um peptídeo de 647 Daltons, 5 aminoácidos, e que foi desenvolvido pela Caregen. Todo o know-how dos fatores de crescimento aqui, com a toxina botulínica C. O que a gente percebe é que a preocupação da Caregen é em garantir a biodisponibilidade disso, e essa biodisponibilidade precisa ser homogênea. A gente vê aqui com o marcador verde que essa distribuição ela é uniforme e também é biodisponível em compartimentos mais profundos da pele. Olha lá que importante. Vemos também que isso está acontecendo lá nas células nervosas. Afinal de contas, eu preciso garantir que isso vá chegar na junção neuromuscular onde se dá a contração, onde se dá a ruga de expressão. E isso precisa ser biodisponível e isso precisa ser homogêneo. Não adianta chegar num neurônio, não chegar em outro, isso precisa ser bem distribuído. E isso a gente consegue com uma nanotecnologia robusta, como essa desenvolvida pela Caregen. A gente sabe, fator de crescimento, toxinas hoje, a gente não tem mais patente. Mas o que adianta você ter um peptídeo que não é biodisponível, não é entregue, não é estável? Então, o diferencial da Caregen, a gente sabe cada vez mais, é uma empresa extremamente avançada em descobrimentos, em tecnologia, que ela garante essa estabilidade, mas também a biodisponibilidade. Vai chegar isso lá na junção neuromuscular, que é determinante para um efeito relaxante. E por que toxina C e não toxina A? Vamos lembrar do mecanismo de ação da toxina A. Toxina A, lá no complexo SNARE, que é justamente o que vai fazer a ligação da vesícula rica em acetilcolina, o acoplamento dela e a liberação da acetilcolina é feita através deste peptídeo chamado SNAP25, juntamente com outro peptídeo chamado sintaxin. Isso aqui a gente chama de complexo SNARE. A toxina A quebra só a SNAP25
e isso torna disfuncional. Essa vesícula não consegue mais se acoplar e liberar essa acetilcolina, que juntamente com a acetilcolina entra cálcio, né? Por isso que contrai. O que a toxina C faz? Por que ela é diferente? Ela não quebra só SNAP25, ela também quebra a sintaxin. E isso é dose dependente. Quanto mais nano-BTX eu tiver no meu sistema, no meu meio, maior será a quebra de sintaxin e maior será a quebra de SNAP25. Olha lá, a gente vê nos trabalhos, eu recortei isso aqui de um trabalho da Allergan, a gente vê que a toxina A atua tão somente SNAP25, mas a toxina C atua SNAP25, sintaxin em outras também, tá? Isso é muito importante da gente mostrar, porque a tendência da gente ter a formação de anticorpo ou uma resistência ao efeito, ela é dificultada, né? A toxina C, ela tem um duplo mecanismo relaxante, é na SNAP25 e na sintaxin. Então, a tendência da gente diminuir, aumentar a tolerância, né? E diminuir a resposta da toxina, ela é menor. Olha, uma outra imagem extraída tal qual do trabalho da doutora Maria Espósito. A gente vê aqui que ela está ajudando na quebra deste complexo, se torna desfuncional e dessa maneira a vesícula, olha lá que bacana, ela não consegue mais se acoplar, ela não consegue mais se ligar. E a nano-BTX-C, ela serve tanto para a questão do lifting, né, as antirrugas, poros, mas também ela serve para acne, dermatite atópica, hiperidroses e também o tratamento da dor. A dor se dá porque você está contraído, se você relaxa aquela região, você diminui a dor. Nano-BTX-C, a gente vê o antes e depois nas rugas mais desafiadoras, que são as rugas frontais, elas são muito marcadas e aqui a dosagem de uso é 10%, tá? Aqui, ó, glabelar continua bem marcada, mas a gente tem aqui, ó, uma redução, sim, dessas marcas, e a gente está falando de aplicação 2 vezes ao dia, tá? Não somente uma vez. Reduzir dosagem, a gente também pode utilizar com essa ideia mais global do rosto inteiro, né? Benefícios nos poros, benefícios nas linhas, benefícios nessas linhas mais marcadas ao redor dos olhos. Pescoço, antes e depois, nós também temos aí a melhora das rugas horizontais, que também aí marcam bastante o pescoço e entregam a idade, né? Na acne, olha que interessante, nós estamos falando de uma acne em nível de sebócitos, então a gente tem uma menor diferenciação dos adipócitos, consequentemente eu tenho um menor conteúdo de triglicérides, enfim, do conteúdo sebáceo. E se eu tenho uma menor produção, menor conteúdo deste sebo nos sebócitos, eu tenho um ósteo mais fechado. Então, eu tenho uma superfície mais homogênea. E a gente percebe que este controle da acne, ele se dá também no processo inflamatório, e a gente também percebe que este controle se dá também na síntese de pigmentos. Estou falando da pigmentação pós-inflamatória. Tudo isso aqui é um mecanismo cálcio-dependente, né? Para a gente ter a liberação de um sebo, eu tenho que ter contração deste sebócito, dessa glândula. Se eu tenho a melanina, eu também tenho contração desse melanócito para a liberação do melanossoma em queratinócito. Eu tenho agora essas duas células relaxadas. Então, por esse motivo, quem faz toxina botulínica A em região, por exemplo, de melasma, percebe que o melasma é controlado, você tem uma redução do melasma nessa pele. Dermatite atópica se dá também em virtude de regiões onde há maior produção e liberação de suor. Muitas vezes o suor ele está atrelado à liberação de histamina, né?
e isso é altamente irritativo, faz com que a pessoa tenha coceiras. E se tratando de dermatite atópica, isso não é tão agudo, mas isso já é algo crônico, então a gente também tem o envolvimento de prostaglandinas, e a liberação desses mediadores inflamatórios também dependem dessa contração, desse mecanismo que é cálcio dependente, assim como na ruga, né? Então, dessa maneira, eu tenho um relaxamento da liberação desses mediadores inflamatórios por conta de células, e assim eu tenho uma menor aumento de hidratação e diminuição da coceira. Rosácea vai ser o mesmo mecanismo, eu vou ter uma menor liberação dos mediadores inflamatórios, e dessa maneira eu tenho um menor eritema, uma menor estase, né, por conta de menor presença de óxido nítrico aqui, com certeza. E o teste, né, o protocolo que mais interessante, nós estamos falando da hiperidrose, que é o suor excessivo. E aqui a gente não está falando de pele fina, a gente está falando de uma pele mais espessa, como palma de mão. Então, aqui, como farmacêuticos, a gente pode observar que é uma nanotecnologia muito robusta, a fim de garantir uma biodisponibilidade em toda esta área, reduzindo, portanto, a hiperatividade dessas glândulas. E nessas imagens a gente vê que há uma menor indicação, porque eu não tenho mais o iodo oxidado e o iodo reduzido, eu tenho uma indicação das regiões onde os ductos hiperativos foram desta maneira controlados. Isso não é só nas mãos, a gente também tem nas axilas. Isso é muito interessante porque é uma região muito dolorida, muito sensível para a aplicação de toxina, e às vezes precisam ser feitas várias sessões para a gente ter resultado. Vemos aí a redução do conteúdo hídrico reduzido aí em mais de 75% nas mãos, e um conteúdo hídrico reduzido na axila em mais de 88%. Isso é muito interessante, isso é bem bacana, tá? Nano BTX, então, a gente já tem estoque. Fica aqui os nossos contatos, acesse o nosso site para então ter acesso às literaturas. Até a próxima transmissão.